Fala aí, meus bacaninhas. Tudo bem, gente? Cá estamos para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado para quem mandou. Eu já peço para, se você não é inscrito, se inscrever aqui e para curtir o vídeo também, porque me ajuda. Eu vou responder 34 perguntas feitas pela audiência no Instagram, na noite dessa quinta-feira. Hoje é sexta cedinho, são 10h30 e tô aqui no quarto de hotel em Nápoles ainda. Daqui a pouco eu vou pro aeroporto, vou para casa. Tô com uma aguinha aqui do lado. Zero ressaquinha, zero. Resolve que eu vou falar muito mesmo. E a cama tá razoavelmente... Nossa, o travesseiro tá uma porcaria. Enfim, quarto de hotel. Vamos lá. Obrigado pra quem mandou pergunta, tá? Se eu não respondi a de você, quem sabe na semana que vem. Gente, não me faça pergunta com top. Top 5 jogadores, top 10 não sei o quê, top melhores da história. Rapidinho, deixa eu só acertar isso aqui. Tô achando que tá torto. Um pouco melhor. Ou não. Sobre tops... Primeiro que a palavra top é horrível, se você não usar ela no contexto irônico, tá errado. E segundo que assim, top melhores da história, eu só coloco os que eu vi. E nem gosto de fazer essas coisas, pra falar a verdade. Então, se você mandar isso, dificilmente eu vou levar à frente. Dado o recado, bora lá. Leonardo Tayar. O que acha da popularização dos streamings? Para o clube é bom, mas para o torcedor, que antes precisava apenas ver a Globo para assistir futebol, agora tem que pagar mais de 5 plataformas para conseguir acompanhar. Para o custo para o torcedor, parece que aumentou, mas eu acho que não. Antes na Globo você não tinha todos os jogos, né? Então, se você quer assistir Liga dos Campeões, e a Globo antes passava, ela passava um jogo por semana. A TNT, HBO Max, por exemplo, passa todos os jogos. Então, se você não torcesse para aquele time que naquele momento tem mais apelo para o brasileiro, você não assistia. Campeonato Brasileiro, a Globo passa um jogo na quarta e um jogo no domingo. Não sei se ainda está assim. Então, passa 2 jogos. E às vezes tem uma rodada cheia no meio de semana com 10 jogos, uma rodada cheia no final de semana com 10 jogos, a Globo passa um. Para cada praça vai passar um e tal. Mas eu acho que com os streams e com outras formas de transmitir futebol, primeiro que você tem mais opções, segundo que é bom para os clubes, porque eles devem ganhar mais dinheiro, né? Imagino que nas negociações e tal, se você tem mais gente querendo comprar, tem que se oferecer mais dinheiro. E outra que eu acho que é muito bom para o consumidor de futebol, que é a qualidade suba. Então que a concorrência faz a qualidade subir, outras formas de transmitir, outras formas de ver e de viver futebol. Eu lembro que quando o esporte interativo ainda começou a transmitir a Champions, teve uma resistência inicial, porque as pessoas estavam acostumadas com a ESPN, que tem um modelo que eu acho muito bom, mas que é diferente do nosso. E hoje, se você for ver 8 anos depois, muita gente gosta muito de como a gente transmite a Champions. Nosso pré-jogo tem 1h30, a gente tem um pós-jogo imenso, a gente transmite todos os jogos, a gente faz matéria especial, a gente faz muita coisa. É a nossa competição estrela. Então, eu acho que essa popularização, não só de streams, mas de plataformas e de outros canais de transmissão, é muito bom para o torcedor, para o clube, e você tem acesso a mais jogos. Diego Sanozzi. Bom dia, Beckler. Estou indo fazer intercâmbio em Barcelona em janeiro. Alguma dica? Juízo, basicamente. Aproveita, Diego, você vai aprender tudo. Hobby Eisnar. Oi, Beckler, qual a sua opinião sobre a Superliga? Eu acho que a Superliga vai acontecer, não do jeito que os clubes querem, eu acho que eles não vão conseguir romper com a UEFA, pelo menos não vejo isso a curto prazo, mas a gente vê que de 2024 a 2027 a Champions já vai ter mais partidas. Eu acho que a tendência é que isso vá acontecendo. A partir do momento que a gente tiver mais jogos na Champions, que a gente tiver mais jogos de Mundial de Clubes, que a gente tiver mais jogos de Copa do Mundo, que a gente for aumentando o número de jogos, eu acho que é bastante natural que daqui a pouco todos os campeonatos nacionais tenham menos jogos. Então o que os clubes querem na Superliga é jogar menos partidas nos seus torneios locais e mais partidas a nível europeu, contra adversários com mais potencial de atração, né? De encher estádio, de cotas de televisão melhor. Eu acho que isso já vai acontecer a partir de 2024, sem ser a seguinte Champions, a que começar no meio de 2024, a gente já vai ver mudanças que vão para um caminho de Superliga. Agora, que os clubes façam um torneio fechado entre eles, que ninguém entre, que eles tenham vaga cativa, isso eu sou completamente contra. Renan KLG. Com tudo que acontece com o PSG, será que um dia eles vão ter tradição como Real Madrid ou Liverpool? Não. Desse jeito, não. Outra coisa é que você queira construir a sua casa desde o alicerce. Que você queira construir um clube de futebol e não que você queira ganhar um título de qualquer forma. Então, se você quer construir um clube de futebol, pouquinho a pouquinho você vai colocando cimento ali para fazer. Que eu acho que é o que o Manchester City faz.
Manchester City constrói uma forma de jogar, constrói uma identidade com a cidade, constrói uma identidade com o seu torcedor, que todo mundo entende o que está acontecendo. Paris Saint-Germain, a cada derrota, dá uma bandeirada e muda a direção, e outra bandeirada e muda a direção, e outra bandeirada e muda a direção. Isso não vai fazer você ter tradição nenhuma, no meu modo de ver. Tem aqui um do Yur, 3N, que deve ser Yuri. Marcelo, cita um momento especial e emocionante numa cobertura sua na Champions League. Sempre que eu escuto You'll Never Walk Alone, pra mim é muito emocionante, eu acho uma letra muito bonita, os torcedores cantam com muito sentimento. O do 4-0 no Liverpool, no Barcelona, foi muito emocionante. O do Dortmund agora contra o Chelsea também, em Dortmund também se canta. O torcedor do Celtic também canta You'll Never Walk Alone. Do Dortmund porque por um motivo pessoal, então nunca caminhar sozinho, acho que ali tinha pra mim um motivo forte. Mas eu acho que o momento especial e emocionante que eu vivi foram esses assim de pré-jogo, de festa de torcida. No final das contas, pro time que eu torço, o Barcelona não tá indo bem, então eu nem teria tantos assim, mas eu não fico muito preocupado se o time que eu torço tá ganhando ou não, tô mais preocupado em fazer o trabalho, então o emocionante pra mim é quando eu paro, tem alguns segundos pra desfrutar daquilo ali, e eu adoro o Never Walk Alone. Felipe Souza, qual o maior, melhor brasileiro pós-Pelé que você viu? Não era nem pra ter pegado isso aqui, porque esses maior, melhor eu não gosto disso, então Felipe nem vou responder. Bom, eu até respondo porque eu já li, vai. Mas era normalmente assim, eu faço um print screen e a sua pergunta estava do lado de algumas que eu ia pegar. Pra mim talvez tenha sido o Ronaldo Fenômeno. Palpites para Bruno RBLG. Eu tinha que ter arriscado uma porrada aqui. Bruno RBLG. Palpite sobre a final da Champions. Qual seria uma final pesada e que atraria muita atenção? Bom, acho que a final pesada teria o Milan, né, de um lado, e talvez Real Madrid ou Bayern de Munique do outro, mas aí eu acho que Real Madrid e Bayern de Munique estão tão à frente futebolisticamente do Milan hoje, que se fazem um gol dificilmente o Milan consegue se levantar e não seria uma final assim tão atrativa. Eu acho que pelo que está construindo o Napoli e Benfica, se um desses chega, é muito legal. Tô aqui em Napoli, isso aqui é uma loucura, uma adoração pelo clube de futebol, pelo Maradona, que eu nunca vi em lugar nenhum, então seria uma forma dos napolitanos viverem que seria muito legal. E não sei, eu não tenho nenhuma final ideal. Nem palpite pra final ainda, não tá nem nas semifinais ainda. Cesário Luiz, Real do Mourinho versus Barcelona de Guardiola foi a maior rivalidade que vimos? Foi. Hoje, já com perspectiva, os espanhóis entendem que eles passaram do ponto, que não era pra ter ido tão longe, que aquela rivalidade foi longe demais, passou do ponto. Muito inflamada pelo Mourinho, né? O Mourinho futebolisticamente não conseguia igualar o que o Barcelona conseguia fazer, então ele tentou mentalmente quebrar e conseguiu em algum momento o Barcelona do Guardiola, mas foi a maior rivalidade, passou do ponto, eu acho, realmente os jogos ficaram muito tensos, violentos, um mau exemplo dos jogadores brigando em campo, foi a maior rivalidade que a gente já viu. Olha aí, ó, tem aqui depois as que eu ia responder que eu dei sim o print errado, só coloquei aqui errado. Renan Limas, Beckler, tem simpatia por algum clube do Nordeste? Um abraço de Recife. Aí ele mandou um coração vermelho, um coração preto. Imagino que seja torcedor do Sport. Tenho simpatia pelo Benfica, pelo Bahia. O Bahia há alguns anos começou a se engajar em causas que eu acredito muito, em causas sociais que eu acredito muito. E não só como clube, mas transmitiu isso de uma forma muito natural para o seu torcedor, porque era importante se engajar nesses temas. Acho que o torcedor do Bahia entendeu também. Também se engajou, então achei muito bonita essa sinergia clube e torcida, como que o futebol foi além do futebol e serviu para a sociedade de alguma forma dar passinhos à frente, então gostei muito disso. Além do que, quando fui na Fonte Nova, fui muitíssimo bem tratado pelo Bahia, então gostei bastante do clube, da forma do clube ver a sociedade e como o futebol pode ajudar nisso. Gostei muito do Bahia. Dudu Paludo. Como foi receber tão bem a Tati em casa e eles fizeram isso com a gente? Cara, eu não recebi a Tati em casa, eu tô em Nápoles. A Tati foi pra Barcelona sem eu lá. Você acompanhou mal as redes sociais, Dudu. Vinícius MC, quais as perspectivas para a próxima temporada do Barça? Porque essa já acabou. E ele mandou aqui um emoji triste. Cara, não é pro torcedor do Barcelona ficar triste não, pô. O Barcelona ganhou a Supercopa e o Barcelona muito provavelmente ganhará a La Liga, tá? 12 pontos na frente, faltando o quê? 10 jogos? 9 jogos? Acho que tá faltando 10, 11 jogos. Então, ganhar a La Liga tem muito valor, cara. Tem muito valor. Claro que uma derrota para o Real Madrid com 4-0 pesa, é triste, e o torcedor não gosta, mas o Campeonato Espanhol é mais importante que a Copa do Rei. A Copa do Rei esse ano ganhou um valor
porque tinha um Barcelona e Real Madrid na semifinal. Mas o campeonato mais importante é o espanhol. Não tem nada o torcedor do Barcelona que ficar triste se ganhar uma liga. Nada, zero. Não sei se vocês acham que só vale ganhar uma temporada se ganhar a Champions. Não é isso não. A perspectiva para a próxima temporada é de novo brigar por La Liga e tentar voltar a competir na Europa. O time não está passando ainda a primeira fase. Então tem que ver se vai disputar a Champions, se vai poder contratar jogador, se vai poder inscrever jogador. Não faço a menor ideia do que vai acontecer. Nem o clube sabe. Ninguém sabe. O que a UEFA vai decidir, o que a La Liga vai decidir de fair play. Então não dá para saber. Lucas Marcelo SP. O Espanhol também é um time engajado politicamente com as questões da Catalunha? Não. O Espanhol é Real Clube Deportivo Espanhol. Você tem a coroa da monarquia espanhola no seu escudo, tem o título de Real. É um clube de proprietários chineses, tem pouquíssima participação na sociedade catalã. É claro que dia de São Jorge tem alguma ação, na diada de setembro tem alguma ação e tal, mas eles nem tentam fazer parecer que são um clube catalanista, por assim dizer. Clara Albuquerque. O que é mais caótico, Napoli ou a minha cabecinha tronchinha? A cabeça da Clara realmente é troncha. Clara é uma pessoa confusa. Acho que ela... Tô brincando. Clara é bastante séria, correta e tem um rumo, mas se perde nas distrações da ansiedade causada. E Napoli é muito caótico. Napoli é muito caótico. Nem compara. Isso aqui é um caos total. Falando em Clara, vocês faz favor de irem assistir o Atrás do Gol com Clara e Tati Mantovani, o podcast das meninas falando sobre os bastidores. Com certeza a Tati está falando lá os bastidores. Eu não assisti ainda dessa semana os bastidores da cobertura no Camp Nou. Ela que vive tão de perto do Santiago Bernabéu, viver um jogo no Camp Nou deve ter sido diferente para ela. Eu recentemente fui fazer um Barça Madrid no Bernabéu e para mim foi muito diferente. Naquela oportunidade o Barcelona ganhou, nessa que a Tati foi no Camp Nou, venceu o Madrid. Então vai lá assistir, tá aqui no YouTube, tá nas plataformas de áudio também de podcast. Atrás do Gol, o programa da Clara e da Tati toda semana. Otávio Teles. Fala Marcelo, cidade mais bonita que já visitou e por quê? Tô para dizer que eu gosto muito de Sevilha, que talvez seja a mais, porque as cores são muito bonitas. Sevilha na primavera, assim, tudo muito verde, as árvores cheias. Uma cidade com monumentos bonitos, com construções bonitas. Talvez seja a mais bonita, viu? Claro que tem diferentes tipos de beleza, né? Tem belezas naturais. Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, de ponto de vista natural, é muito bonita. Sevilha, assim, como cidade aprazível para se passear, talvez seja uma das mais legais. Lucas Costa, ADV. Idolatria do Maradona em Nápoles é maior que a do Messi em Barcelona? Muito maior, nem compara. Cara, tem 30 anos que o Maradona saiu daqui, tem 40 anos quase que ele chegou aqui, ele chegou em 84, e aqui a cidade é um antes e depois do Maradona. Você vê coisas do Maradona assim nas paredes, nas janelas, nos táxis, nos hotéis, nas lojas. A gente está fazendo aqui um documentário que vai na HBO Max, né, sobre o Napoli e a relação com o Maradona. Tem um bar que tem um tufo de cabelo do Maradona num altar, que fica lá para ser adorado. Então, nem compara. Messi é um deus em Barcelona, mas Maradona é um deus maior ainda aqui em Nápoles. Não tem nenhuma comparação. Kinda Bad Anthony. Ontem já deu para perceber que o time do Barça precisa de reforços, né? Cara, o time do Barça precisa de reforços, mas também deu para perceber que Pedri, De Jong e Christensen e Dembélé não jogaram, né? Então, assim, tinham 4 jogadores titularíssimos, importantíssimos, que não jogaram. Cara, 4 num time de 11, se você tira o goleiro, é 40% do time. É quase meio time titular que estava fora. Então, acho que precisa de reforços, precisa de substituto para Lewandowski, precisa de ponta esquerda. De reforços precisa. Mas é necessário entender que tinham 4 titulares machucados. Dom Luan. Acha que em 2024 vai ter um Super Madrid? Vini, Mbappé e Haaland, eles jogariam bem juntos? Não acho que isso aqui vai acontecer, não. Duvido muito que Mbappé e Haaland queiram jogar juntos no mesmo time, dividir protagonismo. O Mbappé é ponta esquerda, o Vini também é ponta esquerda, então você teria um problema aí. Não sei se joga Mbappé pela direita, Vini pela esquerda e Haaland por dentro. É um time que todos precisam da bola para correr e não que dialogam entre si. Então, no videogame, Dom Luan, talvez funcione. Na vida real é muito diferente. Questões pessoais. O Vini em 2024 pode ter atingido um estágio que ele também queira mais protagonismo. Hoje ele é mais
Por mais que dentro de campo os números dele sejam ótimos. Mas hoje a grande referência do Real Madrid ainda é o Benzema, e o Vini acho que faz uma temporada bem melhor que a do Benzema. Mas o time é feito para que o Benzema termine as jogadas, e talvez daqui a pouco seja isso para o Vini fazer. E se o Mbappé estiver no time, o Mbappé também gosta desse tipo de protagonismo, e o Haaland praticamente exige isso futebolisticamente, porque ele não ajuda nas outras facetas do jogo, só em finalizações, mas só em finalizações, sendo que finalizar, ele finaliza muito bem, faz 40 gols em meia temporada. Então acho muito difícil que os três queiram jogar juntos, por uma questão de ter que dividir um time entre três, que taticamente se encaixem, que Vini e Mbappé não ocupem o mesmo espaço, que não dê algum problema aqui de salários, que um não se sinta bem com o que o outro está ganhando. Acho pouco provável. Bugacir fala sobre a cena do skate aí em Barcelona. Skate é brinquedo, né? Escutei isso no podcast do Choque de Cultura, Ambiente de Música. Skate é brinquedo. Só isso. É um meio de transporte meio merda, ninguém se locomove, ninguém sobe uma ladeira de skate. É um trambolho para ficar carregando. Não é atitude. Skate é brinquedo. Se você vê uma pessoa com um skate ou com um Ben 10 na mão, é a mesma coisa. A mesma coisa. Um brinquedo na mão de alguém. A diferença é que só criança anda com um Ben 10, né? Skate tem adulto por aí com skate na mão. Falando de tudo isso, claro que é uma brincadeira isso daqui, né? Skate é um esporte, tá nas Olimpíadas, eu sei de tudo isso, aqui é só uma piada. Tem uma rampa de skate, sei lá o que, literalmente na frente da minha casa. Eu moro numa rua que é uma praça, então quando eu saio na frente do meu prédio não é uma rua, é uma pracinha, e tem skatista ali o dia inteiro, pra cima e pra baixo, caindo, uns gravando os outros e tal. O pessoal anda de skate. Tem muita ciclofaixa em Barcelona, então também usam como meio de transporte e tal. Agora, é um brinquedo. Diego Castro X. Fala, Beckler. Dicas para perder o medo de falar em público. Diego de Manaus, Amazonas. Cara, tem uma tática que eu vi, o Marcos Mota, que é advogado dos jogadores e tal, ele é advogado do Thiago Silva, do Neymar, de outros atletas também, uns advogados mais importantes de direito esportivo brasileiro. Que eu já vi ele fazendo em aulas e palestras, que eu comecei a fazer também, que é interessante. Se você, por exemplo, Diego, se você vai dar uma aula, fixa 3 pontos ou 3 pessoas numa sala, uma na direita, uma no centro, uma na esquerda, e faz a aula para elas. Você não precisa falar com 200 pessoas, fala com 3. Se você tem esse medo, né? Depois de um tempo você vai se soltando, aí você vai dividindo a atenção aos poucos, olhando para cada um. Mas fixa 3 pontos numa sala, para você se comunicar com aqueles 3 pontos, e por aí você vai. Agora, se você sabe o que você tem que dizer, é só falar. É só falar. No final das contas, cara, todo mundo erra o tempo inteiro, é só falar. Se você falar alguma coisa e errar, depois você tenta melhorar e corrigir, se você perceber que você errou. Só isso. Não tem muito drama, não. Não tenha medo de errar o que você está fazendo. Paulo de Lima. Pretende ser pai algum dia? Não. Eu tenho 36 anos, daqui a pouco eu faço 37. Nunca, em nenhum dia da minha vida, eu tive vontade de ser pai. Ou nunca em nenhum dia da minha vida eu tive vontade de ter uma criança perto de mim. Pode parecer meio duro, né? Meio assim. Por exemplo, eu tenho minha sobrinha Vitória. Teve algum dos vídeos aqui que eu mostrei um negócio dela. A Vitória fez um desenho pra mim de uma bola de futebol, escreveu futebol brasileiro e assinou. Eu acho lindo, eu guardei. Eu tava no Brasil, eu coloquei dentro de do tablet aqui, assim, o papelzinho dobrado pra não amassar. Levei pra Barcelona e guardei. E olha que eu não guardo nenhuma credencial de nenhum jogo. Todas as credenciais de Copa do Mundo, final de Champions, jogo tudo fora, não vou fazer nada com aquilo. Assim, para mim, o valor emocional das coisas está na cabeça. Mas o papel da Vitória eu guardei. Ela tem 5 anos. Porque eu adoro ela. Mas daí eu querer ter uma Vitória, para mim, não. Eu tenho uma sobrinha também, a Aurora. Gosto quando eu tô com a Aurora de brincar, de falar que eu vou morder o braço dela, não sei o quê, que eu vou morder e levar o narizinho dela. Gosto dessas coisas, mas daí a querer ter um, não. Eu gosto de ter minhas coisas, meu dia a dia e tal. Eu não me sinto conectado com criança, não tem jeito. Cássia Noberti. A premiação em dinheiro de La Liga pode ajudar o Barça a contratar o Messi? Não. Premiação em dinheiro de La Liga não deve pagar o que o Barcelona vai precisar pagar aos jogadores de bônus que tem nos contratos por terem ganhado La Liga. Quando o Lewandowski assina um contrato com o Barcelona, tem lá, Leva, você vai ganhar 10 milhões de euros por ano. Se ganhar La Liga, você tem um bônus de 3 milhões. Isso está no contrato do Leva, do De Jong, do Ter Stegen, do Koundé, de todos. Então só o que tem que pagar de premiação para os jogadores
já come toda essa premiação em dinheiro de La Liga. Então, vai até atrapalhar se bobear. Em 2014 e 15, o Barça ganhou todos os títulos, né? Ganhou o triplete. Em 2016, o Barça era líder do campeonato espanhol, estava na semifinal da Copa do Rei e estava nas quartas de final da Champions, tinha ganhado a ida do Atlético de Madrid. Eu lembro que naquela altura, o José Bania Bartomeu deu uma entrevista falando: nós estamos preparados economicamente para ganhar todos os títulos. Porque ganhar todos os títulos acarreta muitos custos em bônus para os jogadores. Então, ganhar todos os títulos sempre é excelente. Claro que é sempre muito melhor ganhar do que não ganhar, mas te traz contratempos econômicos às vezes. Ricardo, com um 1 e com um 7. Achei uma boa alternativa, já que Ricardo tem 1 milhão no Instagram. Por que na Europa não tem limite de estrangeiros igual no Brasil? Tem sim. Questão que é muito mais fácil conseguir nacionalidade europeia do que brasileira. Porque se você está na América do Sul, alguma ligação com o europeu você tem, porque eles conquistaram a América. Vocês se descobriram, invadiram, conquistaram, enfim, eles foram para a América. Então, em alguma forma, você consegue puxar um fio de um brasileiro, de um argentino, de um uruguaio, um fio europeu para que você tenha alguma justificativa para que ele tenha uma nacionalidade. E outra coisa, em alguns países, igual na Espanha, depois de 2 anos morando, você já consegue nacionalidade espanhola. Não tem um limite de 3 estrangeiros, na Espanha, por exemplo, em outros países é diferente, em 3 estrangeiros por clube. Além do que, se você está dentro da comunidade europeia, você não é considerado um estrangeiro. Então, se você tem franceses num time da Espanha, italianos num time da Espanha, holandeses, belgas, alemães num time da Espanha, eles não são considerados estrangeiros. Mas tem limite sim, igual no Brasil. Fael 31. Já pensou em fazer um documentário sobre a história do Barça? Seria um ótimo vídeo. O primeiro vídeo desse canal meu do YouTube é um documentário sobre a relação do Barcelona com a cidade. Primeiro vídeo. Então pode buscar. Eu achei outro dia que estava privado, alguém me falou, não está privado não, está público. Então pode procurar aqui. O primeiro vídeo do canal é um documentário que eu fiz no Esporte Interativo ainda, sobre a relação do Barcelona com a cidade. Jonathan Henrique JH. As mulheres dizem que sou muito dado por flertar sempre em tom de brincadeira. Isso é errado? Eu acho que é um pouco errado sim. Se você está flertando sempre em tom de brincadeira, a menina não sabe se vai te levar a sério ou não. Se você está levando ela a sério ou não. Outra coisa é usar o bom humor para flertar. Sou completamente a favor. Ser uma pessoa bem-humorada, ser uma pessoa agradável, é a melhor forma. É muito melhor que ser bonito. E olha que bonito eu sou, tô brincando. Mas é muito melhor que ser bonito é você mostrar que você tem qualidades sociais boas e o humor é uma delas. Mas se você fica fazendo piadola o tempo inteiro, que a menina não sabe se você está falando sério ou não, é horrível, porque ela não sabe em que tom que ela tem que te responder. Então, para de fazer isso. Felipe Gonçalves 1. A rivalidade entre Gavi e Vini Júnior pode ser o futuro do Clássico? Não. Não acho que o futuro do Clássico dependa de uma rivalidade dessa. O futuro do Clássico é a rivalidade Barça-Madrid. Tem que baixar um pouco o suflê das provocações entre os jogadores. Tem jogador que se alimenta disso, que gosta disso, que faz com que a provocação faça com que ele se sinta mais dentro do jogo. E eu acho que Gavi e Vinícius Júnior fazem parte dos jogadores que gostam disso. O Vini é um provocador, o Gavi está se encaminhando para ser isso também. E é a forma com que eles se sentem dentro do jogo, se sentem motivados dentro do jogo. Outra coisa é que as torcidas adversárias não gostam desse comportamento. A torcida do Barcelona ficou muito irritada com as provocações do Vini, os jogadores do Barcelona também. As torcidas adversárias e os jogadores adversários se sentem muito incomodados com a forma do Gavi jogar. E eu acho que é normal que se sinta. O Gavi realmente é muito sem noção às vezes. Entra muito duro. O Gavi não tem 2 temporadas no time profissional e já tem compilados dele entrando em bolas rasteiras de cabeça. No jogo contra o Atlético Clube de Bilbao, o árbitro teve que marcar um jogo perigoso porque ele disputou uma bola rasteira com a cabeça. E é jogo perigoso, ele está colocando em risco a integridade física dele. Então, assim, a energia do Gavi não é só que ele é um cara violento, ele é sem noção mesmo, ele tem que ter um pouco mais de calma, porque ele pode se machucar, ele pode machucar alguém com a intensidade que ele entra nas jogadas. Agora, provocaçãozinha dentro de campo, é provocaçãozinha dentro de campo, que a torcida adversária não vai gostar, talvez não vai te respeitar. Outra coisa é que passem para insultos racistas, essa escalada é lógico que é completamente condenável, mas enquanto é provocaçãozinha dentro de campo, tá bom. Os caras, vocês não ficam lá falando que o mundo tá muito chato, que não pode ter nada? Claro que pode ter provocação. E é claro que pode não gostar de provocação. Eu não gosto, por exemplo, de jogador que fica provocando a torcida rival.
Agora, se o jogador não entender que a torcida rival vai odiar ele, tudo bem. Walter Júnior 98. Seria melhor o Barça abrir mão do estilo de jogo e possivelmente ganhar mais títulos igual o Real Madrid? Walter, se todo mundo fizesse o que o Real Madrid faz e soubesse o que o Real Madrid faz, todo mundo faria igual e só um continuaria ganhando. E só um ganharia. Então, o que o Real Madrid faz não é nenhuma certeza de ganhar títulos. O que o Barcelona faz e o estilo de jogo do Barça é a forma com que o Barcelona entende que ele vai ganhar mais títulos. O Barcelona não joga assim porque esteticamente é a única coisa que é possível. É porque ele entende que essa é a forma mais curta para se chegar numa vitória. Agora, por que os outros não copiam o Real Madrid? Porque não dá para copiar. O Madrid tem 100 anos de construção de uma forma de viver futebol a cada dia, que você não faz isso aqui e copia o Real Madrid. Não é assim. Luiz EBF. Camaradinha Beckler. Você não acha que o Leva deveria começar a ser substituído? Testar outras coisas? Camaradinha Luiz EBF. Substituído por quem, cara? Substituir o Leva por quem? Ansu Fati, Ferran Torres? Não tem. Por isso que era muito ruim a saída do Aubameyang no início da temporada. E era necessária também, porque o que ele ia começar a ganhar de salários, tinha 3 anos ainda de um contrato muito alto, porque ele chegou ganhando muito pouco e começaria a ganhar muito. Então, para ser um reserva, jogar poucos jogos, era pouco útil que ele ganhasse tanto dinheiro para jogar poucos jogos. Agora, é um 9 de características diferentes, com faro de gol também, que se o Leva não tivesse bem, poderia ajudar. Então, não tem um substituto pro Leva, vai trocar ele por quem? Sandro Milcheski. Grande Marcelo. E olha que tem gente que fala que é baixinho. Tem algo de bom no futebol sul-americano que a Europa não tem igual? Jogadores. Os europeus, alguns jogadores eles têm igual, mas boa parte não, dos jogadores sul-americanos. Fora a paixão, a forma de viver futebol a cada dia, o dia a dia das ruas na América do Sul é muito mais intenso com futebol do que na Europa. Na Europa, basicamente, futebol é uma coisa, é um ambiente quase que restrito ao estádio em muitos países. Aqui em Nápoles, por exemplo, é uma loucura nas ruas. Não sei se vocês viram meus stories nos últimos dias. As ruas são todas azuis e brancas, mas a gente não vê uma camisa do Napoli na rua, então assim, ainda tem umas coisas que são muito diferentes do Brasil. Agora, algo de bom que o futebol sul-americano possui que a Europa não tem são os jogadores. A Europa não tem Vini, não tem Neymar, não tem Messi, não tem uma porrada de jogadores. Bom, a Europa tem Mbappé, a Europa tem Thomas Müller, a Europa tem Benzema. Claro que a Europa também tem bons jogadores, mas como os brasileiros, a Europa não tem vários. Caramba, eu já estou na última pergunta, não é possível. Eu achei que faltava muitas mais. Aparentemente eu já estou na última. Deu nem meia horinha. Eu achava que era 34, pelo visto não era. Edu Panzi. Cara, se vocês não conhecem Edu Panzi, é um dos melhores comentaristas do Brasil, comentarista da Rádio Itatiaia. O Edu é muito bom, se comunica bem, fala bem, estudioso. Os comentaristas da Itatiaia são muito bons. Léo Figueiredo é absurdo também, e o Panzi. Acho que o Léo Figueiredo talvez seja mais conhecido porque ele já trabalhou Sport TV e tal, então pro público fora de Minas, acho que uma galera conhece mais o Léo. Mas o Panzi é bom pra caramba. E ele faz uma pergunta inteligentíssima aqui. É verdade que pizza napolitana em Nápoles só chama pizza? Não é verdade. Mas eu também não achei pizza napolitana aqui. Porque eu acho que pizza napolitana, cara, só no Brasil a gente tem. Mas a pizza... Por que não é verdade isso aqui? Porque existem vários tipos de pizza. E aqui se fala, aqui a pizza é napolitana. Então não é um sabor de pizza, é uma forma de fazer a pizza, entendeu? Que é o estilo napolitano. E que aqui não é só pizza, aqui é pizza napolitana. O que é curioso é que sorvete napolitano, não existe sorvete de morango, creme e chocolate, isso é só no Brasil. Sorveteria tem um tanto de tipo de sorvete, e isso realmente é uma coisa só brasileira. Agora, queijo suíço na Suíça chama queijo suíço, canivete suíço na Suíça chama canivete suíço também. Iogurte grego na Grécia também chama iogurte grego. E pizza napolitana em Nápoles é pizza napolitana. Meu povo, é isso, hein? Deu meia horinha, eu achei que daria mais. Acho que teve algumas perguntas que eu consegui mais rápido aqui, para explicar um pouco melhor em outras. Muito obrigado para quem chegou até o final aqui de meia hora de vídeo. Bom final de semana para vocês. Cara, é Semana Santa, então não vou aqui fazer um discurso para vocês perderem o juízo e tal. Só falo o seguinte, Jesus recuperou no 3º dia, hein? 3º dia ele estava benzão. Quem sabe vocês também não conseguem. Se a sexta-feira for de muita paixão, e por que não se apaixonar numa sexta-feira, que no domingo
vocês se recuperem. Que, aliás, assim, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, se ele morreu na sexta, sábado, primeiro dia, domingo, segundo dia, segunda é o terceiro dia. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a Páscoa deveria ser na segunda e não no domingo? Na Europa, o feriado de Páscoa é na segunda-feira, não é no domingo. Só no Brasil que a gente tem o domingo de Páscoa. Aqui é na segunda-feira, tá aí uma informaçãozinha histórica para vocês. Mas, hoje é sexta-feira da paixão, então vão se apaixonar, façam valer o nome da sexta-feira, se apaixonem nessa sexta-feira e se recuperem 3 dias depois. Apareçam de novo 3 dias depois, como se nada tivesse acontecido. É o conselho que eu dou para vocês, gente. Bom final de semana, com um juízo razoável, quase zero. E até a semana que vem. Passando a agenda aqui da semana, sábado, domingo, eu não sei se especificamente vou fazer algum vídeo de algum jogo. Segunda-feira, certamente, o Café com Beckler dos jogos que eu vi no final de semana. E segunda-feira à noite, o de Barcelona-Girona. Que de novo eu não vou ver, porque eu já vou estar em Madrid, porque eu vou para Madrid fazer Real Madrid-Chelsea. Já estarei em Madrid desde segunda-feira de tarde. Assisto pela televisão e gravo depois. Um beijo para vocês, bom final de semana e até a próxima. Valeu!